Então, chegamos ao nosso terceiro momento, né, e que é com o professor Charles. E a gente já teve dois momentos muito interessantes com o professor Rogério e com a Vanessa, a psicopedagoga. Então, são pontos que a gente já trabalhou e agora nós vamos chamar para fazer o nosso terceiro e último momento, né, dessa nossa live, desse nosso aulão, a HQ na sala de aula. E aí eu vou pedir para ele apresentá-lo. O Charles, ele foi meu colega de graduação, né? Eu fiz esse convite para ele, fiquei muito feliz que ele aceitou, porque eu sei também da relação dele com os quadrinhos, né? Então, apresentando aqui o mini currículo dele, né? O Charles, ele é doutor e mestre em literatura comparada, então ele vai trazer um pouco mais desse olhar aí da relação entre quadrinhos e literatura, né? Ele é professor de literatura, graduado em letras pela UFC e roteirista de quadrinhos e autor de livros didáticos de literatura. Ele foi vencedor do 13º edital Mecenas da Secretaria de Cultura do Ceará com o projeto Padaria Espiritual em Quadrinhos, que ele vai falar um pouco aqui para a gente, e do 12º edital Ceará de Incentivo às Artes de 2022 da Secult com o livro Rodolfo Teófilo Romancista. Então, acredito que ele tá ao vivo aí com a gente, não tá, Charles? Eu tinha visto ele aqui. Charles, eu só solicitar aí pra gente na câmerazinha do mais a participação, mas eles estavam online, né? Pelo menos eu tinha visto, só se tiver acontecido alguma coisa aqui. Então, Charles, a gente já pronto, já solicitou aqui. Você vai amar o perfil da Vanessa, ela pretende ser uma psicopedagoga. Vai mesmo, viu? Tem que seguir a Vanessa, que a Vanessa aí maravilhoso. Charlie? Eu tô aceitando aqui, mas não tá indo. Deu certo. Acho que deu certo. Oi, Charles. Gente. Chegou, deu certo. Boa noite. Deu certo. Boa noite, gente. Vocês me escutam? Sim, eu escuto bem. Ouvindo bem. Ótimo, gente. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Bom, Charles, aí fez aqui a sua apresentação, mas aí se você quiser trazer alguma coisa a mais, né, para se apresentar, a gente abre aqui esse espaço de fala para você falar aí das suas produções em HQ, dessas participações aí como roteirista, da sua experiência, né, com esse mundo das HQs, então fica à vontade, a fala é sua. Gente, primeiramente eu quero agradecer o convite, né, da professora Ive. Eu não conheci o professor Cleiton, é um prazer estar conhecendo vocês, né, trabalhando com esse projeto magnífico, né, que é trabalhar com quadrinhos, com leitura, com ensino. É um tema muito rico, muito interessante. E assim, né, nós estamos todos aqui, né, entusiasmados falando de leitura, de educação, porque nós, né, de certa forma, somos leitores, né? E a leitura faz parte da minha vida de uma maneira tão radical, tão intrínseca, que eu posso dizer que o meu jeito de estar no mundo, a maneira de me identificar é como um leitor. Primeiramente, era um leitor que eu gostava de ler quadrinhos, livros didáticos, livros de literatura, contos de fadas. Depois, alfabetizado, enfim, e fui me graduar em letras e me tornar um profissional da leitura. O que antigamente era motivo só de estudo, de hobby, lazer, entretenimento, também virou uma questão profissional, né? Pesquisa, estudo e ensinar a leitura, tanto de literatura e os outros gêneros como cordel, quadrinhos, enfim. Então, desde pequeno, acho que a minha coleção de quadrinhos eu comecei, acho que há uns 34 anos. Então, desde sempre eu estou colecionando quadrinhos, literatura, e de tanto ler quadrinhos, né, e assistir filmes, literatura, a minha imaginação ficou muito enriquecida, e eu também já na adolescência comecei a criar as minhas próprias histórias em quadrinhos, né? A gente tem esse impulso de escrever. Eu não consigo desenhar nada, né? A minha mão é torta, então eu tentei desenhar, mas não desenhava nada. Então eu fui para essa área realmente da criação textual, né? Essa questão de criar histórias, criar roteiros. E quando eu tinha 19, 20 anos, é uma questão engraçada que eu servi o Exército. No Exército eu conheci um grande amigo meu, que ele era quadrinista, né, desenhista lá,
e nós conhecemos outros colegas, também que é da área de quadrinhos, e nós formamos um coletivo, nessa época, acho que de 2001, né? E a gente ficou nesse coletivo de produzir fanzines até, acho que 2004, 2005, né? E a gente era bem novo, né? Ambicioso e meio abestado, né? A gente tinha essa ideia que a gente queria revolucionar o mundo, né? Bem, a ideia bem romântica, né? Nós poderíamos mudar o mundo por meio das artes, né? E a gente escolheu os quadrinhos, né? Então a gente fazia esses fanzines, desenhava, tirava xerox, fazia umas montagens, colagens, juntava dinheiro para tirar umas 20 cópias de xerox e colocava lá na fanzine lá do centro. Aí a gente teve uma ideia de fazer uns cursos de história e quadrinhos nos colégios. A gente foi, acho que em 2002, 2003, eu e meus colegas, a gente foi dar até algumas aulas de quadrinhos lá, alguns colégios ali do bairro Siqueira, né, no Colégio dos Públicos. E, enfim, a gente tinha essa ideia de revolucionar, né, mas no final das contas a gente ganhava nada, ganhava muito trabalho, gastava o dinheiro que a gente não tinha, né, e cada um foi procurar trabalho, emprego, né. Porque, assim, falando daquele ponto de vista bem, né, capitalista e burguês, né, não dá futuro nenhum, né, e cada um seguiu o seu caminho, né, alguns amigos meus continuaram trabalhando na área de arte, e eu fui trabalhar na área hospitalar, mas aí eu entrei no curso de letras, né, bem rapidamente eu entrei no curso de letras, na UFC, aí fiz mestrado e doutorado, estudando literatura comparada, mas enfatizando a literatura cearense, né? Eu gosto muito dessa área de historiografia literária, literatura cearense, e me especializei estudando a história da literatura cearense, dos movimentos literários, das revistas literárias do século XIX, e enfim, só que paralelo a isso, né, enquanto eu não voltava para os quadrinhos, eu sempre estudei, né, livros sobre quadrinho, teoria, sobre roteiro, e como há 20 anos atrás não existia nenhum material, não existia internet, não existia material para você estudar quadrinhos. Eu ia até a biblioteca pública para pegar enciclopédia para poder ler. Acho que foi em 2001, a primeira vez que eu peguei o livro do Will Eisner, né? Aquele quadrinho sequencial. Existia o curso, né, de extensão, que é o famoso curso de extensão, a oficina de quadrinhos da UFC, mas eu não tinha muito acesso, né? Morava muito longe, no Mucuripe. Para mim não era viável eu ir dia de sábado participar dessas aulas da oficina da UFC, mas eu estudava quadrinhos, né? Ia estudar livros teóricos de quadrinhos na biblioteca pública. Enquanto eu fazia a graduação em letras, aí eu fui estudar roteiro de cinema, né? Fiz cursos na Casa Amarela, curso de cinema, curso de documentário, roteiro de curta-metragem, enfim. O que eu cheguei a trabalhar de roteirista mesmo profissionalmente foi fazendo roteiro de games, né, para plataforma de educação à distância, para alunos de deficiência visual, né? Cheguei a trabalhar 2 anos nessa área, mas aí de uns 5 anos para cá, depois que eu terminei meu doutorado, depois de estudar muito literatura cearense, história do Ceará, eu resolvi pegar todo esse conhecimento de 15 anos, né, estudando esse assunto, e levar para a área dos quadrinhos, né? A história dos movimentos culturais do Ceará, da literatura cearense, da história do Ceará, os fatos mais interessantes da história do Ceará, pegar todos esses conhecimentos e transformar em revistas e graphic novels em quadrinhos. E foi aí, Charles, que surgiu a ideia do projeto Padaria Espírita Quadrinhos. Fala um pouco mais do projeto para a gente. Pronto. Aqui eu tenho até a página, né? Aqui é a capa provisória do quadrinho, que foi ilustrado pelo Thales Rodrigues. Na verdade, eu sempre gostei de história do Ceará, né? História do Brasil, história do Ceará. E o Ceará, Fortaleza, tem muitos fatos muito interessantes, né? Século XVIII, XIX, começo do século XX, que as pessoas nem imaginam, né? Muitos fatos curiosos. E quando eu estudei o escritor Rodolfo Teófilo, ele faz parte, né, da Padaria Espiritual. Ele foi padeiro-mor, né, da Padaria Espiritual. Então, estudar o Rodolfo Teófilo, de certa forma, foi estudar um pouco também a história do Ceará, a história de Fortaleza, e estudar a Padaria Espiritual, né? Além de estudar o Rodolfo Teófilo, eu estudei muito a história da Padaria Espiritual. E como eu tinha essa experiência de quadrinhos, de ler quadrinhos, de estudar quadrinhos, de escrever histórias de quadrinhos, aí a gente passa muito tempo na academia, né? Mestrado, doutorado, muito impregnado com aquela bolha acadêmica, artigo, seminário, disciplina, qualificar, a gente fica muito noiado, né, de certa forma. E às vezes a gente pede, por exemplo, quem não está dando aula, né,
ou no ensino público ou privado, está só na academia, fica muito disperso, muito distante da realidade mesmo das pessoas, né? E eu estava muito nessa bolha acadêmica, e quando eu terminei meu doutorado, em 2019, eu fiquei me perguntando, né? Eu não tinha entrado em nenhuma universidade, eu não tinha entrado em nenhum colégio, eu fiquei me perguntando. Eu fiz a grande pergunta, né? Cara, eu estudei tanto, 15 anos estudando, literatura comparada, história do Ceará, literatura do cearense. O que eu vou fazer com esse conhecimento? Aí me deu a eureka e lembrar, rapaz, eu trabalhava com quadrinhos, né? Por que não retornar esse trabalho com quadrinhos? Aí em 2019 eu já tinha essa ideia de contar a história do Rodolfo Teófilo, da Padaria Espiritual, há uns 10 anos atrás, certo? Eu nunca tive tempo e dinheiro. Mas aí, há 5 anos, eu formalizei o projeto. Aí, em 2019, 2020, eu passei um tempão estudando, né? Mergulhei de novo nas histórias em quadrinhos e fiz os projetos e comecei a participar dos editais. Essa questão de trabalhar a história da Padaria Espiritual é porque vem muito dessa questão. Inclusive, eu estava escrevendo um artigo para uma oficina sobre o romance do Adolfo Caminha, normalista, e o próprio Adolfo Caminha falava que no século XIX ele já reclamava que o povo cearense é um povo sem memória. É um povo que não gosta de estudar a sua tradição literária, a sua tradição cultural. É um povo que tem prazer em demolir seus prédios históricos, demolir as suas ruas, suas praças. E assim, infelizmente, a gente há essa contestação, essa falta de memória, né, das pessoas. É algo que eu vejo no dia a dia. Se você for na Avenida Antônio Salles e perguntar quem foi Antônio Salles, poucas pessoas, acho que 0 pessoas vão responder quem foi Antônio Salles. Então, essa questão de trabalhar produzindo histórias em quadrinhos que contem a história do Ceará e a história da literatura cearense surgiu disso, desse meu conhecimento de mais de 10 anos, estudando esse assunto, e meu conhecimento de quadrinhos, eu resolvi juntar as duas coisas e fazer esse projeto, né? Eu participei de alguns editais, só que, por exemplo, eu passei nesse edital Mecenas, que a Ivy mencionou, mas é assim, um edital bem complicado, porque você ganha o seu projeto autorizado a procurar patrocínios das empresas, né? Eu fui em muitas empresas, inclusive na Coels, e eu não consegui patrocínio, acho que para mais de 20 empresas. Então, passei quase um ano correndo atrás de patrocínios e não consegui, né? Coloquei de novo. Essa é a segunda vez que eu passo, porque em 2019 eu passei também no edital Mecenas. Então, assim, aí eu coloquei, por exemplo, aqui algumas páginas que mostram como seria a história, né? Ali na Praça do Ferreira, no começo, ali no final do século XIX, os padeiros, né? Os escritores, poetas que formaram a Padaria Espiritual, ali atuando na Praça do Ferreira. Então, assim, eu também, em 2021 e 2022, eu também tentei fazer uma campanha no Catarse, mas eu consegui só 30% do projeto, né? E esse ano eu vou colocar de novo aí na Lei Rouanet, na Lei Paulo Gustavo. Eu estou sempre lutando com essa questão de colocar esses projetos de produzir quadrinhos, porque produzir quadrinhos é bastante caro, não é barato, principalmente você pagar quadrinistas, desenhistas que desenham bem, né? Produzir o livro, imprimir o livro é muito caro, né? Então, se você não tiver o dinheiro, você tem que procurar patrocínios, editais, né? Que é outra arte do colega que faz parte do projeto, que é o Luiz 13. Então, assim, eu estou aí na luta, né? Já há uns 5 anos, essa proposta de produzir quadrinhos que falem da história do Ceará. Eu tenho outros quadrinhos para produzir também, né? Sobre a abolição do Ceará, sobre o bode de Ioiô, vários quadrinhos, a Vaia do Sol, vários quadrinhos que contam a história de Fortaleza do Ceará, levando essa história, essa memória do Ceará para o público geral, principalmente adolescentes, jovens, né? Porque o quadrinho é uma mídia barata, né? Apesar de ter uns quadrinhos aí caros, né? R$100, mas quadrinho é acessível, né? É barato, pode ter o quadrinho online, né? Digitalmente. Então, é uma maneira de democratizar a leitura para as pessoas, né? De levar a história do Ceará, a história da cultura do Ceará por meio dos quadrinhos. Mas, Desculpa, Cleiton. eu achei bem interessante essa proposta da história do Ceará, porque realmente é algo até que não tem muito espaço na escola mesmo, né? No ensino médio. E aí, com um projeto desse, abre aí a possibilidade
é de levar também esse conhecimento para os alunos. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que você acabou que respondeu, porque no início você disse que não sabe desenhar. E aí, você é Isso. escritor de quadrinhos, e é interessante essa questão, porque às vezes a gente pensa que para escrever um quadrinho, eu tenho que saber desenhar, né? E aí, como foi que você superou essa questão, assim, no início, principalmente quando você se deparou com essa dificuldade, né? E que conselhos, né, que orientações você pode sugerir, por exemplo, um professor que deseja trabalhar HQ e tem essa resistência do desenho? Porque a primeira coisa que a gente pensa é o desenho. Ixi, eu não sei desenhar, e agora, como é que eu produzo HQ sem desenhar? Viu, Cleiton? Eu também tinha essa ideia. Inclusive, eu nunca fiz o curso. Quando eu tinha condições, né? Até quando na época que eu entrei na UFC, como estudante de graduação, eu nunca fiz a oficina de quadrinhos da UFC, porque justamente tinha aquela barreira, né? Não sabia desenhar. E depois que eu descobri que não preciso saber desenhar para fazer quadrinhos, né? É assim, para você escrever poesia, você tem que ser um leitor de poesia. Para você escrever um romance, né? Se você almeja, tem essa ambição de escrever um romance, tem que ser um leitor de romance. Então, assim, para você escrever, produzir um quadrinho, você tem que ser um leitor de quadrinhos e ler muito quadrinho. Porque o quadrinho, ele é, assim, o quadrinho não é obrigado a ter o texto, né? O quadrinho é a junção de dois sistemas semióticos, né? No signo verbal e o signo visual. Pode ser uma imagem ou uma ilustração. E até, por exemplo, fotonovela é um tipo de quadrinho, né? Mas são fotos de atores, né? Mas, assim, pensar o quadrinho, o escritor, ele tem que pensar visualmente a narrativa. Ele tem que saber como, por exemplo, no caso da nós leitores ocidentais, né? Como é que é a ordem de leitura, se é para a direita, para a esquerda, organizações dos quadros, os balões, essa questão de você imaginar o personagem ele está olhando de cima para baixo, de baixo para cima, onde eu vou colocar o balão, essa questão da transição dos quadros, né? Porque você não vai mostrar uma pessoa acordando, um delegado de polícia, uma história policial, um delegado acordando, escovando o dente, fazendo todas as ações até ele chegar na delegacia, né? Ele acorda e você corta um elipse e ele já está na delegacia. Então, entender a linguagem dos quadrinhos, entender a visualidade dos quadrinhos, né? Essas transições, né? Como é que a história do quadrinho se organiza. Geralmente, né? Às vezes o desenhista ele formata o quadrinho, né, por meio dos quadros, e ele deixa no quadro ali da parte inferior um gancho para a próxima página, que pode ser uma página de impacto. Então, assim, o escritor, roteirista de quadrinho, ele não precisa saber desenhar, mas ele precisa saber ter uma visualidade narrativa de quadrinho. Por exemplo, os primeiros roteiros que eu escrevi eram muitos literários, muito texto, os balões enormes, e com o tempo, porque eu fui aprendendo que o quadrinho é imagem. Então, o texto ele é um acessório. Se o personagem tem algo a agregar naquela ação da narrativa, na sua fala, ele fala. Agora, se a própria ação já demonstra o significado, não tem sentido de dizer, eu estou abrindo a porta. Um personagem abrindo a porta dizendo que está abrindo a porta. Isso aí é desnecessário. Então, para a pessoa, um professor, né, que queira trabalhar com esse gênero artístico, né, as histórias em quadrinhos, Chagrin tem que ser um leitor de quadrinhos. Ler muitos quadrinhos, não apenas quadrinhos de super-heróis, né, quadrinhos brasileiros, quadrinhos europeus, mangás, porque cada quadrinho de país ele tem uma cultura diferente, tem um ritmo diferente. Por exemplo, o quadrinho americano de super-herói ele tem um ritmo de muita ação. Já o mangá japonês ele tem muitos flashbacks, ele trabalha com muitas linhas cinéticas. Às vezes um quadrinho belga, francês, ele tem muito texto, muita contemplação. Então, cada tipo de quadrinho ele requer um tipo de leitura daquela linguagem específica daquele autor, do próprio país onde é feito. Então, o professor que quer trabalhar com quadrinhos em sala de aula, ele tem que ser um leitor de quadrinhos, ler uma diversidade maior de quadrinhos e entender a linguagem dos quadrinhos. E assim, ele entendendo a linguagem dos quadrinhos, ele pode trabalhar numa sala de aula lendo quadrinhos com os alunos
ou então produzindo quadrinho, fanzine, charge, tira. Por exemplo, uma tira geralmente tem 3 ou 4 quadros. Então, como organizar uma história em 3 quadros, né? Tem que ter um começo, meio e fim. É uma narrativa. Então, esse professor tem que ler muito, gostar muito de histórias em quadrinhos, ler e entender como a página do quadrinho se organiza para narrar aquela história visualmente. Perfeito, Charles. Enquanto você está falando, ouvindo a do Charles. Mas e quando você fala da habilidade narrativa, é exatamente isso que Ive, cortou. Picotou. Não sei se o Charles conseguiu entender. Não, Picotou. falando, retomando o que o Charles falou. Pronto, agora eu estou escutando bem. A narrativa, né? Módulos que a gente vai trabalhar porque a gente algumas vezes uma boa vontade para o professor, para que você falou para mim é essencial. O professor ele precisa ser leitor de quadrinhos, ele precisa ser conhecedor de quadrinhos para que ele possa. Acho que até não tem como você chegar em sala de aula, você mesmo com essa visão, digamos assim, preconceituosa e ultrapassar o padrão gênero, você não vai conseguir passar com o tempo, né? Outra coisa que veio a estava falando isso pode motivar um trabalho interdisciplinar na escola. Se você pegar, por exemplo, um professor de história, professor de literatura, né? E o professor na escola agora tem o português 1, português 2, né? Mas se a gente juntar os professores de português com os professores de história para produzir quadrinhos a respeito da história do Ceará, né? Eu acho que é um projeto interessantíssimo fazer. Eu concordo com você, assim, que eu acho que a história do Ceará ela ainda é pouco trabalhada, não tem acesso, né? E acho que seria um trabalho muito interessante. Esse trabalho é muito interessante, tá na torcida, né? E aí eu fiquei assim, vamos falar um pouquinho da relação que o Cleiton falou, né? Quando estava falando com a Vanessa, as adaptações literárias, né? Quando a gente adapta um quadrinho. Quais são as adaptações? Você acha que elas podem chegar nessa formação de jovens de leitores de quadrinhos? Sobre as adaptações literárias, né, em quadrinhos. Bom, vou tentar ser breve, certo? Eu acho super válido, certo? Mas eu acho que é preciso valorizar e saber distinguir cada coisa, né? Que quadrinho, ele não pode, uma adaptação quadrinística de uma obra literária não pode substituir uma obra literária. Eu acho que, por exemplo, a Ana Maria Machado, ela tem um livro muito interessante chamado Como e Por que Ler os Clássicos Desde Cedo, né? E ela defende muito essa questão da adaptação. Infelizmente, a gente, né, por questões históricas, né, a colonização, exploração, enfim, nós sabemos que a formação do Estado do Brasil, né, brasileiro, é cheio de contradições, de desigualdades. Infelizmente, o brasileiro, de maneira geral, né, não generalizando, mas generalizando aqui, não é a pessoa que tem o hábito da leitura do texto escrito, né, principalmente texto literário, como parte do seu cotidiano. Né? Tem algumas pessoas, algumas exceções, mas, por exemplo, nós sabemos que os gêneros literários são bem diversos, existem os gêneros orais, né? Tem os gêneros da cultura popular, cordéis,
mas se a gente pensar em contos literários, romances literários, o brasileiro não é muito leitor desse tipo de livro. Assim, leitor no sentido de buscar essa leitura de, como é que eu posso dizer, sem ser uma obrigação, né? Porque no colégio, na escola, as pessoas leem literatura por obrigação da disciplina e também por questão do vestibular e do Enem. Mas como uma diversão, como um entretenimento, as pessoas buscam outras coisas. Música, dança, filme, novela, cinema, enfim. Então, assim, o brasileiro não tem esse hábito, né, a população em geral, de cotidiano, ser um leitor de textos literários. Então, a literatura, na escola, o professor de literatura, de língua portuguesa, tem essa grande missão de tentar incentivar a leitura para os alunos, né, para as pessoas. E os quadrinhos, eles podem servir de um gênero que pode trazer esse hábito da leitura para as crianças, para os adolescentes. Mas, assim, existem os quadrinhos, propriamente ditos, que podem ser trabalhados. Charge, por exemplo, o quadrinho da Turma da Mônica, Ziraldo, Disney, ou quadrinhos de super-herói mesmo. Charges, cartoons, tiras, enfim. E existem as adaptações literárias que podem ser uma metodologia para o professor de língua portuguesa, ou mesmo literatura, incentivar esse aluno, introduzir esse aluno para esse universo literário. Às vezes o aluno não vai ter um prazer, um gosto em ler um texto de um Machado de Assis ou de um José de Alencar, não porque o texto seja muito distante historicamente ou muito difícil linguisticamente, mas porque realmente a pessoa não tem o hábito da leitura. Quando é um leitor experiente, eu acho que é possível sim trabalhar com esses textos clássicos, canônicos, né, que são estudados nas disciplinas de literatura. Mas os quadrinhos podem servir como uma grande introdução interessante, lúdica, para o trabalho desses clássicos literários na sala de aula. Mas, assim, o professor tem que ser bastante honesto, né? Por exemplo, trazer um livro como desse, um quadrinho desse como adaptação do Dom Casmurro, né? Ele sempre ressaltar que isso aqui é uma história de quadrinho baseada num romance do escritor chamado Machado de Assis, que existe um livro, existe esse romance, e fazer esse trabalho paralelo, né? Trazer a história em quadrinho do Dom Casmurro, né? Mostrar esses personagens, o Bentinho, a Capitu, e também introduzir a leitura do texto do Machado de Assis, porque a literatura é a arte da palavra. Então, se a pessoa não tem esse hábito da leitura, né, continuamente, de ler textos literários, contos, crônicas, romances, como é que ela vai pegar um romance para ler? Romance denso. Eu realmente considero que o Dom Casmurro não é um romance fácil. Agora, para um leitor experiente, ele pode ser prazeroso. Agora, para quem nunca leu na vida, ele pode ser uma coisa muito difícil, traumática e até um tédio. Por exemplo, hoje no mercado existem muitas adaptações em quadrinhos, né? Por exemplo, tem esse aqui, o 15, né, do artista Chico, que eu acho, assim, espetacular. Gosto muito dessa arte aqui. Isso. Por exemplo, tem essa aqui do Flávio Colim, que é do Guimarães Rosa, né, Histórias Gerais, que ele faz a adaptação aqui das histórias do contos e narrativas do Guimarães Rosa. Por exemplo, tem esse quadrinho aqui do Zé Wellington e da Débora Santos, né, é uma adaptação do romance Luzia Homem, né, mas aqui é Luzia, porque é interessante que é até uma atualização do livro, né, na verdade da história, que traz já uma perspectiva mais do ponto de vista feminino para a história, né, dessa história Luzia, adaptação do romance de Domingos Olímpio, né, Luzia Homem. Então, assim, o quadrinho na sala de aula, uma adaptação de um romance literário, no mercado existem muitos, né, por exemplo, eu tenho vários porque é uma área que eu estudo, por exemplo, tem o Curtiço, né, que o pessoal indica muito quando vai trabalhar o naturalismo. Por exemplo, já existe esse aqui da Companhia das Letras, do Milton Ratum, né, Dois Irmãos. Existem vários. Então, assim, eu acho que o trabalho do professor de língua portuguesa ou de literatura, ele pode levar um quadrinho, trabalhar com quadrinho na sala de aula, isso é muito positivo, mas, assim,
sempre distinguir. Isso aqui é uma obra de arte que tem uma linguagem própria. Quadrinho não é literatura. A literatura, ela tem o seu espaço e o quadrinho tem o seu espaço. Isso aqui é um mecanismo, uma obra de arte que faz essa junção interdisciplinar, interartística, entre uma adaptação visual de um romance. Mas, assim, pode servir de uma boa introdução a esse universo literário, desses romances, como do naturalismo, Machado de Assis, enfim. Mas o professor tem que ser bastante honesto. Sempre pontuar que é uma adaptação de quadrinhos, convidar os alunos a conhecer o escritor, os romances, e assim formar esse público de leitores, tanto de textos literários e tanto de quadrinhos. E existem também os quadrinhos propriamente disso, né? Porque eu acho, por exemplo, a Ive, né, vocês que gostam muito de quadrinhos, que tem quadrinhos de todo tipo. Por exemplo, o professor também não pode, eu vou só usar esse quadrinho aqui para introduzir o naturalismo e o professor nunca mais trabalhar com nenhum quadrinho, com outro tipo de gênero de quadrinho, autor. Por exemplo, só um exemplo. Esse autor aqui, que é um autor que eu amo de paixão, que é o Neil Gaiman, né? Autor em inglês, autor do quadrinho Sandman. O cara só conseguiu ter esse patamar de genialidade nos quadrinhos porque ele próprio diz, porque ele é um cara que tem uma formação fenomenal em literatura. Inclusive, nesse quadrinho aqui do Sandman, né, que é a Terra dos Sonhos, ele traz o personagem do William Shakespeare e traz vários personagens de contos de fada, traz muitos personagens do universo da literatura para os quadrinhos. Então, o professor pode trabalhar com vários tipos de quadrinhos, tiras, charges, quadrinhos de super-heróis, mangá, trabalhando a leitura desses quadrinhos e trabalhar com quadrinhos que são adaptações de textos literários, uma maneira lúdica, atrativa, né, para trazer esse leitor para esse universo da literatura e transformar esse leitor em um leitor ou leitora, né? Tanto de literatura quanto de quadrinhos, que uma coisa não exclui a outra. Não é porque eu só vou ler quadrinhos que eu vou odiar literatura, eu só vou ler literatura porque é uma arte superior aos quadrinhos. Não. Cada obra de arte, por exemplo, quadrinhos e literatura, fazem parte desse universo da leitura e podem beneficiar, transformar esse leitor, esse aluno, esse leitor em formação, um leitor crítico que tem contato com vários tipos de obras, com variadas linguagens e signos, tanto verbal quanto visual. Charles, Agora, né, bem importante, né, considerar ou não os quadrinhos como gratuitos, né? Muitas questões, acho que depois a gente pode até, né, porque tem estudiosos de arte. Ive, eu não sei se o Thiago está entendendo, mas para mim está picotando bastante. Mas assim, Pois Charles, ela está falando dessa questão do literatura e quadrinho, não literatura, né? Mas aí ela está sugerindo em um outro momento para discutir essa questão. Charles, eu queria te tão fácil agradecer. para discutir, cara, que não é. A gente queria É a mesma agradecer. coisa dizer se música, se teatro é literatura, se game é. A gente queria te agradecer, você tocou no assunto da formação do leitor de forma geral, né? O leitor mesmo, ele vai ser um leitor de quadrinho, vai ser um leitor de obras literárias, então foi bem válido mesmo. E aí a gente precisa te agradecer aqui, porque já está dando o nosso horário aqui, e foi maravilhoso aqui a sua contribuição. Inclusive, eu vou dar uma eletiva de HQ, e aí até a ideia dessa história da HQ, da história do Ceará, já veio aqui à minha mente. Eu achei que é algo que vale a pena trabalhar. E é isso, eu queria te agradecer a presença por você ter aceitado, ter vindo compartilhar aqui as suas produções. Trouxe aqui muitas sugestões, inclusive aqui de obras que foram adaptadas, né? Foram retextualizadas aí para o quadrinho. E é isso. Estamos aqui à sua disposição também. Quando precisar da gente, é só chamar. Certo, gente. Muito obrigado. Obrigada, Charles. Obrigada por ter